E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, mas bastante polêmico também. O tema de hoje é sobre cães podem dormir na cama com a gente ou podem subir no sofá. Quem dorme com cão, quem não dorme com cão, quem é contra, quem é a favor. Meu nome é Juliano Sanches, sou adestrador e comportamentalista canino. Dorme algumas horas comigo, depois ele desce para a cama dele. Legal, bacana, isso é legal. Tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor. Eu acho que a gente não pode ser radical, né? Então, nessa live de hoje, eu não vou falar se você deve dormir com o cachorro na cama, se você não deve dormir com o cachorro na cama. Eu quero trazer um ponto de vista para você mesmo decidir o que você acha melhor para você e para o seu cão, quais as consequências de ele dormir na cama ou não. Vou até usar um exemplo com a minha filha, hein? Minha filha tem 12 anos e essa quarentena ela também tá bem apegada. Vamos ver como é que vai ser após quarentena. Acho que eu já vou começar a treinar ela. Vamos começar falando um pouquinho sobre as nossas aspirações, principalmente quando a gente pega um cachorrinho e a gente quer o máximo de contato possível. E aí a gente começa a colocar ele na cama, começa a colocar ele no sofá. E às vezes a gente não leva em consideração se a gente vai querer que ele suba quando ele está com as patas sujas ou não, como é que a gente vai deixar claro isso para o cachorro. E para ele é sempre muito legal ficar próximo da gente. É legal subir no sofá, é legal subir na cama, tanto para ele quanto para a gente. Eu acho fantástico esse contato. E para mim o cachorro é como um filho. Eu acredito que para você que está aqui também, porque eu falo bastante nessa questão, e o cachorro para mim é como um membro da família, que tem que ser tratado com todo respeito, com todo amor, com todo carinho. E principalmente agora, né, a gente precisa deixar muito claro para todo mundo essa questão de educação de cães. Então, você educar seu cachorro na base do medo, na base da pressão, do estresse, isso também é maus tratos. E existe um caminho muito fácil para a gente educar o cachorro. A gente precisa mostrar para o cão como que a gente quer que ele se comporte. O cachorro, às vezes a gente dando bronca, a gente pode ter a sensação de que está educando, que está funcionando, mas é como se estivesse empurrando a sujeira para baixo do tapete. Você só está camuflando o problema, você não está resolvendo. Então parece, quando a gente começa a educar, da maneira que eu educo, que é você recompensando o cachorro, fazendo com que ele acerte, parece que é mais trabalhoso no começo. Mas não é. É muito mais fácil. É muito mais fácil de se educar um cachorro dessa maneira, porque no começo você precisa de um pouco mais de atenção, mas a longo prazo você vai ter um cachorro muito bem educado. Então vale a pena, não só pela eficiência, mas também pela ligação que você vai ter com o seu cão. Então é muito importante educar com todo amor, com todo carinho, e eu vou bater bastante nessa tecla. Espero que vocês também entendam, apliquem e repliquem essa informação para todas as pessoas. Então, ó, clica no aviãozinho aqui do Instagram e chama as pessoas que você gosta, as pessoas que têm cachorro. Bom, então a gente estava falando dessa questão de pegar o cachorrinho, trazer para casa e acabar não pensando se a gente quer que ele suba no sofá, não quer que ele suba. Então é importante você ter isso em mente. O comportamento que eu estou tendo dele agora, que eu estou reforçando, eu vou querer esse comportamento em outros tipos de situações? Então, se eu sei que o cachorro tem a disponibilidade de sair ali no quintal, de mexer com terra e ele entrar e subir no sofá, será que eu quero que ele suba no sofá? Você pode treinar seu cão para que ele suba no sofá só sob comando. Isso você consegue, mas você tem que realmente treinar e não esperar que ele vá conseguir fazer isso sozinho, tá? Uma coisa muito importante é a gente ver se o cachorro, quando está dormindo com a gente, ele está tranquilo e você também está tranquilo, não está te incomodando. Se o cachorro estiver dormindo com você e estiver tudo bem,
eu não vejo nenhum problema em ele estar ali na sua cama. Alguns cães acabam ficando muito irritados e estressados com a movimentação que a gente tem à noite. Às vezes a gente mexe um pé e o cachorro está dormindo e é como se ele levasse um susto. E alguns cães reagem querendo morder, eles ficam realmente irritados. Então esses tipos de cães, o ideal seria que eles dormissem, eles podem até dormir próximo a você. Mas o ideal seria que ele dormisse numa caminha, para não te assustar e para ele também não se assustar durante a noite. E eu não vejo nenhum problema que eles fiquem com a gente, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que é muito importante, é essa ligação, né, que eles acabam tendo. E da mesma maneira que a gente tem que pensar em relação ao cachorro subir no sofá, será que ele vai poder subir no sofá quando ele estiver sujo, se ele vai tentar? A gente tem que pensar quando a gente dorme com o cão, e se eu precisar deixar esse cão sozinho? E se eu precisar que ele se afaste de mim, ou se eu for hospitalizado, alguma coisa assim? Como que meu cão vai ficar numa situação dessa? Então o que eu recomendo é, a minha cachorra, ela dormia comigo e conseguia dormir sozinha também. Então é muito legal que o cachorro durma junto e eu gosto muito. Mas a gente tem que pensar também no cão e o quanto ele vai sofrer caso ele não durma com a gente, não consiga dormir. E para isso a gente precisa criar uma independência do cão. O cão, ele precisa aprender a ficar sozinho. Se o cachorro está muito ligado direto com a gente, para quando ele se afastar um pouquinho, ele vai sofrer demais. E a gente não pode deixar que ele sofra, porque ele não tem essa consciência de que a gente vai poder num dia, não vai poder no outro. Para que ele entenda isso, a gente precisa treinar ele. É importante que você escolha um local que ele fique perto, para você aos pouquinhos ir afastando, e às vezes você pode deixar com que ele durma tranquilo com você, não tem problema nenhum. Quem daqui dorme com cachorro, hein? Deixa aí nos comentários quem é a favor e se tem alguém aqui que é contra. Tem uma questão importante e que muitos adestradores começam a falar, que você não pode deixar o cachorro subir no sofá ou não pode deixar ele subir na cama, porque esse cachorro vai querer disputar com você, que ele vai querer mostrar que ele é o líder, que ele é o alfa. Então, quando alguém te falar esses termos, fuja desse tipo de pessoa, tá? Porque esses tipos de metodologias, eles ensinam que você deve bater de frente para o cachorro, que você tem que mostrar que manda na base da pressão, e isso vai contra o bem-estar animal. Então, o cachorro, ele não quer disputar com você se ele estiver subindo na sua cama. E por mais que ele morda ou que ele rosne quando ele estiver em cima da cama, o cachorro, ele não quer disputar a dominância com você. O que ele quer é proteger aquilo que ele acha interessante para ele. O cão vai querer sempre valorizar as coisas que ele gosta. Ele vai valorizar as coisas que ele gosta. E ele, consequentemente, vai proteger as coisas que ele gosta. Então, ele não quer disputar nada com você, ele não quer dominar nada, né? Ele quer simplesmente proteger alguma coisa que ele quer e que não quer que ninguém tire dele. Pode ser o lugar, pode ser o brinquedo, pode ser uma comida, pode ser qualquer tipo de situação. Então, quando estiver acontecendo esse tipo de situação, você precisa mostrar para ele que ele não precisa querer disputar com você, que ele não precisa usar agressividade. Nesse caso, se o cachorro que estiver no sofá e estiver naquele espaço e não quiser sair, você pode ensinar ele a descer, né? Pedir com que ele desça usando alguma coisa que seja mais legal do que ficar no sofá, por exemplo. Então, você pode usar um petisquinho para ele descer, depois você pode deixar ele subir, depois você pode pedir para ele descer e vira uma brincadeira e você não entra em atrito com o cachorro.
É complicadíssimo você querer bater de frente com o cachorro, porque eles têm uma boca bem afiadinha. Então, qual que é o caminho para a gente conseguir fazer com que o cachorro durma na nossa cama? Às vezes sim, às vezes não. É a mesma questão que a gente faz para trabalhar a ansiedade de separação. A gente vai distanciando esse cão aos pouquinhos e de maneira prazerosa, né, que ele se sinta bem. Então você precisa reforçar muito quando ele estiver na caminha dele. Por quê? Na sua cama já tem uma coisa que é muito legal, que é você. E ele gosta muito. Então você pode começar com a caminha dele próximo a você. E ali, na caminha dele, você dá o carinho para ele, você pode dar um petisquinho para ele, uma comida, você pode dar algum brinquedinho para ele ficar lambendo ou algum ossinho e elogiando ele por estar ali na cama dele. E depois você começa a aumentar um pouquinho a distância da sua cama e da cama dele, bem gradativamente, percebendo se ele fica seguro ali. É claro que é um processo que você tem que fazer não só na hora de dormir. Então recompensa muito quando ele estiver na cama dele, porque isso vai fazer com que a cama dele comece a ficar muito mais legal a cada dia. Uma questão que eu ouço falar muito é em relação aos cães a não dormirem na nossa cama, é que isso vai atrapalhar o sono do cão e vai mexer com os hormônios dele, que o cachorro vai ficar com os hormônios alterados em relação a dormir. Mas você já parou para pensar que o cão é um animal alerta e que ele acorda muito fácil, ou seja, o organismo dele está preparado, é um cão de alerta, qualquer barulhinho, opa, ele acorda. E o cão não é um bibelô assim que a gente, ele tem que ficar ali, ele tem que dormir 8 horas por noite, super quietinho, tranquilo, né? Então, é muito importante observar o comportamento do seu cão. Se dormir com você não está tendo nenhum efeito, se ele está dormindo bem, se ele está dormindo tranquilo, eu não vejo nenhum problema com isso. E também não acho que ele vai querer disputar com você, que ele vai querer mostrar que ele que manda, porque o cachorro, ele quer ficar perto da gente e ele não quer disputar nada com você, tá? Ele só quer ele só quer proteger aquilo que é legal para ele. Então, se é legal, por exemplo, dormir com você ali e chega alguém próximo, pode ser normal que ele queira proteger e não querer que ninguém chegue ali perto, porque ele quer aquele lugarzinho para ele, que ele quer aquele canto ali para ele. Tá? Isso não quer dizer que ele está querendo disputar nada com você ou com ninguém. Então, para a gente fazer com que ele se sinta confortável e seguro, a gente precisa mostrar para ele que quando alguém se aproxima, isso é legal para ele, ele vai sempre ganhar, ele vai ser elogiado. E eu preciso fazer isso antes que ele demonstre esse comportamento indesejado. Antes que ele rosne, antes que ele tente ir para cima, porque senão, do contrário, você está ensinando para ele isso, você está treinando um cão de guarda. Ó, a Lili super bem, Greta dorme comigo, adora a cama dela. Perfeito, perfeito. Então, o exemplo da Lili de Paula é exatamente esse. Esse seria o caminho certo, o caminho que você faz com que o cão se sinta seguro, ele consiga ficar bem longe de você, ele fique bem perto. E eu falei que eu ia fazer analogia com a minha filha. A minha filha, ela tem dormido muito, com a gente. E eu comecei a perceber que ela tá querendo todo dia, ela pede para colocar ela, e tem 12 anos já, hein? Ela pede para colocar ela na cama dela, a gente vai, dá boa noite para ela, aí dá uns 15 minutos, ela vem dormir com a gente, Mas é complicadíssimo isso. Da mesma maneira que um cachorrinho, um filho também acaba se acostumando a ficar muito próximo da gente. E eles precisam ter essa independência, senão eles vão acabar sofrendo. Eu tenho um casal de amigos que também tem um problema com o filho. Então, da mesma maneira que a gente age com o cachorro, a gente deve agir com uma criança também e vice-versa. Eles precisam se sentir seguros e precisam ter essa independência, para que eles não sofram
caso a gente precise se afastar. Então, retomando o que a gente conversou, eu não vejo nenhum problema que o cão durma com a gente, né? Principalmente nessa questão dele querer mostrar que ele manda, mas a gente tem que ficar atento se ele não vai começar a criar um hipervínculo com a gente e não conseguir mais ficar sozinho. E aí quando a gente precisar se afastar dele, ele vai sofrer demais, né? Então, toma consciência disso. Se você decidir que eles devem dormir com você, tenta começar a fazer isso para ver como é que seu cão reage, se ele vai ficar bem, né? Se ele vai ficar tranquilo quando ele estiver ali na caminha dele. Porque existe uma tendência muito grande dele não conseguir. Acho que a gente já falou tudo que tinha a falar por hoje. Então, só fazendo uma conclusão do tema de hoje, você decide o que é melhor para o seu cão. Se é dormir na cama, se é não dormir na cama. A única coisa que você deve levar em consideração é entender se o seu cão vai ficar bem quando você não puder dormir com ele. E se você vai ter alguma situação ou possa ter alguma situação. Então, o ideal, na minha opinião, é que você já treine ele para que ele fique bem sozinho, para que ele consiga também dormir longe de você, tá? Pelo bem dele, pela saúde dele emocional, principalmente, porque os cães, eles têm emoções, eles têm sentimentos e a gente não pode ignorar isso, porque isso tem consequências, né? E aí a gente acaba tendo vários problemas de comportamento, de ansiedade, de estresse por lambedura, de excesso de latido, né? De destruição, vários problemas podem acontecer por conta disso. Quem não está no meu canal do Telegram, entra lá, porque quando sai vídeo do YouTube eu aviso no canal do meu Telegram. Os vídeos que eu coloco no YouTube já aviso lá, aviso da live também quando for começar. Conto com vocês também para distribuir isso para as pessoas que precisam ouvir sobre comportamento, e todo mundo precisa, todo mundo que tem cachorro precisa entender mais sobre comportamento, sobre as emoções do cão, sobre como lidar com eles, porque isso vai fazer uma total diferença no relacionamento seu e do seu cão. Tá legal? Então, um abraço, muito obrigado por hoje. Tchau, tchau.